Isso, paramos justamente aqui, senhores. Senhores e senhora, paramos justamente aqui nessa questão. Agora vamos pegar 221, tem mais essa, 221, mais três questõezinhas aí, e vamos continuar em crime contra a administração pública e também contra a administração da justiça. Cai bastante isso aí, prova, então, de segunda fase, é muito exigido. Mas vamos ao que interessa, o que importa é isso aí, o conteúdo, a questão de 2017, muita informação, não se desanime. Olha aqui, ela aqui, está pertinho, senhor, está pertinho. Vamos lá. Vem dizendo aqui que Catarina leva seu veículo para uma determinada entidade autárquica, né? Um Detran da vida aí, com o objetivo de realizar a fiscalização anual. Carlos, funcionário público que exerce as suas funções em prol no local, né? Apesar de não encontrar irregularidade nenhuma no veículo, verificando a inexperiência da Catarina, que tem apenas 19 anos, né? Exige, olha a palavra aqui, ó, olha o verbo aqui, ó, exige R$ 5.000 para liberar o automóvel sem pendência. Catarina, de imediato, recusa, lógico, a entregar o valor devido, informa o ocorrido ao superior hierárquico lá de Carlos, né? Aí vem aquela questão, prevaricar com descendência criminosa, e aí, mas a questão acho que não envolve isso não, que aciona a polícia. Lógico, aciona a polícia, então ele não quer responder por nada, o chefe dele, claro, com toda razão. Realizada a prisão em flagrante de Carlos, né? A família é comunicada sobre o fato e procura a senhora ou o senhor como advogado para que preste o esclarecimento ali sobre a responsabilidade de Carlos, né? Aí a família o advogado de Carlos, né, da família de Carlos, deverá esclarecer, né, a senhora ou Carlos lá em relação a que cometeu a conduta, né? E o que Carlos vai configurar em tese crime de, aí vem 4 aqui, a questão de consumado, olha aqui, ó, consumado tentado. Observamos aqui, e vem falando de corrupção e concussão. Corrupção e concussão. Cinquentinha. Cinquentinha. Se nós matarmos uma, saber que é concussão, beleza. Se matar que é corrupção, também aí elimina a questão de concussão. Mas o que acontece aqui, senhora? Com a concussão prevista no artigo 316, vem lá logo no primeiro verbo que se tem no 316, exigir. Exigir. Então, ali a questão já está clara, pacífica e cristalina. Para si ou para outra pessoa, seja ela direta ou indiretamente, ainda que fora mesmo da função. Se ele estivesse lá fora da função, mas eu trabalho no Detran e tal, e mesmo fora da função, tá? Mas em razão dela, a questão que ele tem que ter funcionário público nesse sentido aí. Ele tem que exigir, então, exigir a vantagem indevida, tá? E o crime é alto, senhor, vai de 2 a 12 anos, aí, vai de 2 a 12 anos. E que modificou agora, hein? 2 a 12 anos, era menos, ia até 8 anos, modificou aí para a questão de princípio da proporcionalidade, modificou ali pelo pacote anticrime, justamente pelo pacote anticrime, tá? Então, exigiu concussão, tá? Aí vem questão lá mas ela não pagou, é questão de tentativa, não. O crime de concussão e o crime de corrupção são crimes chamados formais, basta apenas exigir, tá? Ele apenas exige, só o fato de falar, eu exijo, você tem que me dar os R$ 5.000, não te libera, tá? Então exige ali, então é considerado crime formal, é considerado crime formal. Então não há a questão da tentativa. Tranquilo, senhor? Tranquilo ou não? Tranquilo. Não há nem dúvida disso aqui. Então, aqui nós podemos descartar a tentativa? Podemos descartar a tentativa? Podemos, com toda certeza. Você é um crime formal, tá? É consumado, mas é concussão, corrupção. Não, corrupção não é, nós vemos que não é, tá? Depois vamos ver por que não é. A concussão é exigir, tá? Exigir, exigir, é o verbo aqui, ó, exigir. Tá ok, senhora? Aí sim, aí está com toda certeza aqui a concussão consumada. E aí vamos para a próxima, que é essa mais umas duasinhas, sem sombra de dúvida, muita tranquilidade. Tá? Corrupção. Corrupção passiva não é exigir. Ou você vai solicitar ou vai receber. Isso que é corrupção. Corrupção passiva já está no 317. O funcionário público ele apenas fala assim, podia dar uma grada aí para poder liberar o carro. Então, ou até mesmo a pessoa lá, que é a corrupção ativa, o particular vai e dá ali, joga uma bolinha, joga um dinheirinho no bolso do funcionário público. Isso é o quê? Entregou, né? E a pessoa recebeu, aí é corrupção passiva, tá?
É por aí. Vamos dar. E aí vem a mesma questãozinha aí, ó. Olha aí, agora não tem nem como errar. Não tem, com essas informações tem como errar, não, não tem. Vem de 2016 dizendo que Alberto, policial civil, passando por dificuldade financeira, resolve se valer de sua função para ampliar seus vencimentos. Para tanto, durante o registro, né, de uma ocorrência na delegacia, onde está lotado, solicita, olha aí o verbo, ó, solicita, tá? Solicita a noticiante R$ 2.000 para realizar as investigações necessárias à elucidação do fato. Indignada com a proposta, lógico, a noticiante resolve gravar a conversa, dizendo que iria pensar e se aceitaria pagar o valor solicitado. A noticiante deixa o local e vai procurar a Corregedoria da Polícia Civil. Esse está lascado. Narrado a conduta do policial e apresentada a gravação para comprovação. Acerca da conduta de Alberto ali, olha aqui, ó, é correto afirmar que configura crime de. Aí já vimos aí na outra questão, né? O 317 é claro, é solicitar ou receber. Vem quase os mesmos termos em relação à concussão. Tá? A concussão é exigir, exige, tá? E aqui, no caso, solicita ou recebe, conforme nós já falamos. Então, posso dizer claramente que é corrupção? Posso dizer que é corrupção. Agora, ativa ou passiva? É passiva. O funcionário público ali, que comete crime contra a administração pública, o funcionário público, em relação ao Alberto ali, é passiva, porque ele vai ficar ali a receber ou a solicitar. Quem comete corrupção ativa é o particular, nós já falamos isso aí. Então, posso cortar ativa? Posso cortar ativa, com toda tranquilidade? Com toda tranquilidade. A questão de a pessoa receber ou não os valores ali, considera já consumado? Considera, porque é o crime que é formal, é um crime formal, não precisa de resultado naturalístico, tá? Então, com toda certeza, posso marcar essa? Posso, sem sombra de dúvida, tá? Nada a ver com tentado, tendo em vista que a corrupção e a concussão são crimes formais, Essa veio tranquila aí, deu tranquilo. Vamos aí, terminando aqui, vamos dizendo aqui a letra na a questão 223, aí 230, Coriolando, objetivando proteger seu amigo Romualdo, olha aí, proteger seu amigo Romualdo, não obedece à requisição do promotor de justiça, no sentido de determinar a instauração de inquérito. Ele vai lá, determine a instauração de inquérito, tá? O promotor de, para apurar a eventual prática da conduta criminosa por parte do Romualdo, né? O Coriolando ali é amigo dele, tá? E aí vamos ver, a desobediência. Não, a desobediência, senhor, aí nós temos que observar aqui claramente, aí temos que voltar lá naquela questão de prevaricação, condescendência criminosa, administração advocatícia, desobediência, vamos trabalhar aqui, mas vamos trabalhar com muita tranquilidade aqui. O Coriolando, ele é funcionário público, né? Ele recebe uma requisição, aí, uma ordem para instaurar um inquérito, policial contra o Romualdo. O Romualdo é seu amigo, né? Que está lá, a questão vem dizendo aqui, ó, que o Romualdo, né, é amigo dele, ó, olha aqui, ó, vem dizendo, ó, o Romualdo é amigo do Coriolanda, né? Então ele é amigo dele e aí ele não abre, não instaura, não vai na delegacia para instaurar. Então, como o Romualdo é seu amigo, o Coriolando deixa de praticar o ato de ofício, ou seja, não instaura o inquérito policial. Tudo para quê? Proteger Romualdo, ou seja, para satisfazer um sentimento pessoal. Então, na verdade, o Coriolano prevaricou. Há dúvida disso? Não há dúvida que ele prevaricou. Não há dúvida que ele prevaricou. Pega o artigo 319 aí. Ele retarda ou deixa de praticar indevidamente um ato de ofício, tá? Que foi uma ordem lá de abrir inquérito pelo Ministério Público. Tá? Isso por quê? Para satisfazer um interesse pessoal ali, interesse ou sentimento, né, de amizade ali pessoal. Tá? Muito diferente seria a condescendência criminosa, que a pessoa cometesse alguma irregularidade dentro da própria instituição, ele como chefe, ele deixar de fazer ali, tomar medidas, pelo menos administrativas. Tá? Aí seria condescendência criminosa. Aqui não, veio já externo, uma coisa externa. Então ele prevaricou. A dúvida disso? Não há dúvida, senhor, não há dúvida. Podemos marcar? Podemos. Então aqui podemos marcar a letra B com muita tranquilidade, que o Coriolando prevaricou, previsto no artigo 10. Deu até os artigos, coisa boa, né?
Às vezes aqui, pelo primeiro ponto, conforme eu falei, a questão da dúvida, é que o retardo, né, a omissão de deixar, né, de praticar do ato de ofício, tá? Ele pode ensejar ali uma violação expressa em lei e não considerar uma prevaricação, tá? Mas a questão é que o retardo ilegal, né, o retardo ilegal, ou omissão ilegal, ou a prática ilegal do ato de ofício, deve ser como finalidade, o intuito e objetivo de satisfazer interesse pessoal, e que foi o que aconteceu, tá? Não há nem dúvida disso, tá? Então, nesse sentido, vamos verificar aqui a questão da desobediência. Vamos verificar a desobediência? A desobediência tem a previsão legal também, lá dentro dos crimes contra a ordem, contra a administração pública, e o crime de desobediência é praticado por particular, na verdade, é praticado por particular, que não foi caso pelo particular, tá? É o particular contra a administração pública, tá? E não funcionário. Logo, não vai ocorrer a desobediência aqui, tá? Então, já matamos aqui, não vai ter desobediência. A corrupção passiva nós já vimos, tá? Ele solicitou alguma coisa, ele recebeu alguma coisa? Não, então não tem como dizer que a questão da corrupção passiva. A advocacia administrativa, e aí, a advocacia administrativa? A advocacia administrativa está prevista no artigo 321 do Código Penal, ele, no caso, é patrocinar a direta ou até mesmo indiretamente o interesse privado ali dentro da esfera administrativa, perante a administração. Tá? Isso que chama advocacia administrativa. Utiliza-se o funcionário público dessa posição que tem para resolver problema mesmo dele, que deveria ser resolvido por meio externo. Ele mesmo lá dentro da administração facilita essa própria demanda dele. Tá? Isso é que é a advocacia administrativa. E aí, senhores, com isso tudo, vamos verificar aqui, acho que terminou, né? Terminou aqui, ó. Não, tem mais essa aqui, muito legal. De 2016, vamos lá, sem muita conversinha, o Hugo está dentro do seu automóvel esperando a namorada, quando foi abordada por 2 policiais militares. Essa é legal, essa questão é legal. Os policiais exigem a saída de Hugo do automóvel e sua identificação, que atendeu à determinação, lógico. O policial determinou, está dentro da sua esfera de atribuição ali. E após a revista pessoal e num carro, e nada de ilegal ter sido encontrado, os agentes da lei afirmaram que Hugo deveria, olha aqui, ó, vamos lá então para a delegacia, afirmaram que Hugo deveria acompanhá-los até a delegacia para que fosse feita a averiguação. Não existe isso, não. Mas vamos lá, inclusive para ver se havia mandado de prisão contra ele. Faça na hora, procure na hora. Hoje tem aplicativo para isso, o policial tem aplicativo para isso. Após a recusa de Hugo, né, com toda certeza, né, os policiais tentaram algemá-lo. Que coisa. Mas ele não aceitou, né? Ele nada. Vê que não houve nenhuma violência para do Hugo, ele só não aceitou, olha só, não vou. Aí vem a questão aqui, crime de resistência, né? Crime de desobediência, tá? Vendo que ele é particular contra a administração pública. Poderia entrar até aqui, vamos dizer que sim. Desacato, autoridade policial. Aí vamos ver item por item aqui. A resistência, senhores, deve haver violência, tá? Ele deve resistir violentamente, que não vai fazer determinada coisa, determinada ordem pelo poder público. E aqui não houve violência nenhuma, não podemos dizer que houve violência. Então, aqui podemos descartar que não houve resistência? Sim, não houve resistência. Tá? Não houve resistência. Poderia ser desobediência, tá? Poderia ser desobediência. Tá? Nesse caso aqui, a desobediência ela impõe um não fazer sem violência, sem nada, tá? Diferentemente da resistência. Então, o Hugo aqui, ele por não aceitar ali, ele por não aceitar ser algemado, né? E por parte de o fato de ser ilegal, a ordem foi ilegal. Tá? A ordem legal, porque observe aqui, para algemar a pessoa, você deve que lembrar, para fim de prova, essas coisas todas, a questão ali da súmula 11, súmula vinculante número 11 do STF, e deve ter o PRF. PRF ou você deve estar oferecendo perigo, deve estar fazendo resistência, que não foi por parte do Hugo, ou deve emitir fuga, o tal de PRF, perigo,
resistência e fuga, PRF, perigo, resistência e fuga. Não houve nada disso. Então, se não houve nada disso, ele não expôs a questão da desobediência, a ordem era ilegal praticamente, porque ele não estava ali, ele ficou na dele, então não pode ser considerado desobediência, senhores. Tá? Desobediência prevista no artigo 330 do Código Penal, né? Desobedecer uma ordem legal, e a ordem era totalmente ilegal, queria que fosse algemado e comparecesse à polícia. Então, que não pode ser considerada uma ordem legal, foi uma ordem ilegal, então não pode ser considerada desobediência. O desacato, senhor, o desacato, poderia ser considerado desacato? Aqui o desacato, na verdade, o desacato é menosprezar o funcionário público, de respeitar, desprestigiar, né, humilhar o funcionário público no exercício de suas funções. Tá? E isso que é considerado desacato. Xingar um servidor público, um funcionário público, é desacato. E aí vai responder, tá? Ele fez isso em algum momento, o Hugo? Não, em nenhum momento ele fez isso. Então não pode considerar desacato, tá? Então, se não tem nenhum crime aqui que está previsto aqui e não houve nada que a gente vislumbre que o Hugo tenha cometido algum crime, então configura um fato que é atípico, configura um fato atípico. Vamos seguindo aí direto e reto aí, muita informação. Aí, continuando, crime contra a administração pública, aí, do funcionário público contra a própria administração pública, tá bom? E aí tem a questão aí, caiu ontem, senhor, caiu ontem no exame 33, olha aqui, exame 33, do exame de ordem 33, olha aqui, de 2021, lógico, né? É a questão para não perdermos a sequência, 224.1, né? Abrir aqui para não extrapolar 230 questões, tá? Muito embora que nós vamos estudar essas muito mais do que 230 questões. Mas então, a questão vem trazendo aqui que Vitor, embora não tenha prestado concurso público, está exercendo transitoriamente e sem receber qualquer remuneração uma função pública, tá? Ele está exercendo uma função pública. Em razão do exercício dessa função, olha aqui, ó, em razão do exercício dessa função, Vitor aceita a promessa de José, o particular ali, de lhe pagar R$ 500 em troca de um auxílio relacionado ao exercício dessa função. Ocorre que, apesar do auxílio, José não fez a transferência do valor prometido. José não fez a transferência do valor prometido. Os fatos são descobertos pelo superior hierárquico de Vitor, que o indaga sobre o ocorrido. Na ocasião, Vitor confirma, né, confessa ali o acontecido, mas esclarece que não acreditava estar causando prejuízo para a administração pública. Em seguida, preocupado com as consequências jurídicas de seus atos, Vitor procura o senhor como advogado para assegurar a sua conduta ali, que se for legítimo ou não. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Vitor deverá esclarecer que a conduta de Vitor ali, ele acha que não, mas eu não sei se estava causando um prejuízo. A questão é que o servidor público não basta ser, tem que demonstrar ser realmente honesto perante a administração pública, tá? É a questão aí, é a mulher de César, né, que temos aí. Então, a questão exige o conhecimento do senhor, da senhora, a respeito do conceito de funcionário público à luz do Código Penal. E ali está previsto no artigo 327 do Código Penal que considera-se funcionário público aquele ou quem, né, mesmo que transitoriamente, o artigo fala bem claro ali, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. O 327 traz isso aí. Então, o Vitor ele é funcionário público, é considerado funcionário público, mesmo não tenha passado em concurso público. O mesário durante as eleições, ele é funcionário público, tá bom? E aí, quanto ao crime cometido, ao cometimento da corrupção passiva, previsto no artigo 317 do Código Penal. Pegue aí o 317 do Código Penal, os senhores observarão os verbos. Quando o funcionário público solicita ou recebe ou aceita a promessa de vantagem devida para ele mesmo ou para outra pessoa, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, ele responderá por corrupção passiva, desde que seja esse recebimento, esse aceite, né, de promessa, ou até mesmo a solicitação, seja o quê? Em razão da função de funcionário público. Então, a questão deixou claríssimo, claro e evidente, como a luz do sol aí, de meio-dia, sem nuvens, sem nada,
que o Vitor cometeu o crime de corrupção passiva previsto no artigo 317 do Código Penal. Tá bom? Ele recebeu, não basta, não precisa receber, porque o crime de corrupção passiva ele é um crime considerado crime formal, não precisa de resultado naturalístico, tá bom? Então, nesse sentido, basta apenas o Vitor ter solicitado, bastaria apenas ter recebido, ou mesmo, conforme a questão trouxe, aceitado a promessa, tá, de vantagem devida, mesmo não recebendo os valores indevidos, ele cometeu o crime de corrupção passiva, tá? E de forma consumada, tá? Não tem nem como pensar nisso aí. Tá? Então, partindo dessas informações todas, a letra A traz que não configura crime em razão da função de trânsito. Não, mesmo que transitória, ele irá sim responder, tá bom? Mesmo que transitória. Logo, não pode sim ser considerado funcionário público à luz do Código Penal. Não configura crime em razão de não receber. Não precisa, o crime é formal, tá bom? É um crime formal. Configura crime de corrupção ativa? Não, quem cometeu corrupção ativa ali, quem ofereceu foi o José. Então, ele irá responder lá no 333, tá bom? 333 do Código Penal. E aí configura crime de corrupção passiva na modalidade consumada, tá? Ele não pode dizer ali que eu não sabia, eu achava que não tinha causado nenhum prejuízo à administração. Em fato, não causou um prejuízo, mas a administração tem como seus servidores homens probos, homens, mulheres, né? Dentro da probidade administrativa. É isso que é considerado a ética moral e por aí vai. Determinado várias situações aí que deve o funcionário público não basta ser, ele tem que demonstrar ser honesto, probo e fiel perante a administração pública, tá bom? Então, fechamos aqui essas questões do que tange a administração e vamos entrar contra a administração judiciária no próximo bloco aí. Fique com Deus e até o próximo encontro, senhores e senhoras futuras advogadas, futuros advogados. Olha aqui, ó, tenho certeza que os senhores alcançarão isso aí. Até o próximo encontro.